Supremo Tribunal Federal começa a julgar recursos de políticos que questionam o desmembramento do processo e que são acusados junto com o presidente Michel Temer. E você vai ver também. O plenário também condenou o senador Ivo Cassol a pagar multa de R$200 mil por fraude em licitação. Segunda instância da Justiça Federal nega 6 pedidos de habeas corpus do ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Justiça aceita denúncia contra 29 pessoas suspeitas de desvios de recursos da Lei Rouanet. Caixa Econômica é condenada por informar equivocadamente que cliente tinha ganhado prêmio na loteria. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A Justiça aceita a denúncia contra 29 pessoas suspeitas de desvios de recursos da Lei Rouanet. Ao vivo, a repórter Viviane Novaes tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. A acusação é de fraude. Produtores culturais e promotores de eventos captavam recursos de empresas por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, para fazer eventos, shows e produzir livros. Mas, na verdade, a verba era destinada, William, a festas particulares. O líder da organização criminosa, segundo o Ministério Público Federal, é Antônio Carlos Bellini Amorim. A família dele teria usado recursos para pagar festa de casamento de uma das pessoas da família num hotel de luxo em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Algumas empresas também envolvidas na fraude pagaram festas de fim de ano para funcionários. Elas estão impedidas pela Justiça de usar verbas culturais até o final do julgamento da ação penal. William. Obrigado, Viviane. O ministro Marco Aurélio, do STF, negou o pedido da defesa do senador Aécio Neves para suspender o prazo de apresentação da resposta à denúncia oferecida pela PGR, que acusa o senador, a irmã e o primo dele e um ex-assessor parlamentar da prática de crime de corrupção passiva. O parlamentar também é acusado de tentar embaraçar a investigação. O ministro Marco Aurélio explicou que a defesa prévia deve ser realizada levando em conta a denúncia e que, se ela for aceita, os advogados poderão pedir novas diligências no eventual processo. Procuradora-Geral da República envia ofícios ao Supremo Tribunal Federal pedindo que os 77 colaboradores da Odebrecht sejam intimados a esclarecer sobre o pagamento de multas que somam 266 milhões de reais. Até agora, dos 77 executivos e ex-executivos das empresas Odebrecht e Braskem, apenas 2 que firmaram acordos de colaboração na Operação Lava Jato depositaram a multa. O valor pago foi de 92 milhões de reais, mas o total das multas soma 266 milhões e meio de reais. Para garantir que os delatores cumpram as sanções, em ofícios enviados ao STF, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede que os colaboradores sejam intimados sobre a abertura de contas judiciais para depósito de multa e perda de bens. Assim que a conta judicial for aberta, eles vão ter 30 dias para pagar o valor integral da multa ou dos bens perdidos. O prazo pode ser maior, até de 1 ano para depositar a quantia, mas neste caso, o valor deve ser atualizado pela taxa Selic. A PGR defende que os valores sejam utilizados no ressarcimento das empresas públicas lesadas ou para a União. Além disso, cobra que seja feita a fiscalização e o acompanhamento das penas privativas de liberdade prevista nos acordos. Após a defesa dos colaboradores enviar as respostas, a PGR vai se manifestar sobre o cumprimento ou não dos acordos. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife, negou 6 pedidos de habeas corpus para extinguir as acusações contra o ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, investigado pela Operação Lava Jato. Ele está preso preventivamente há 6 meses por suposto envolvimento em irregularidades envolvendo a construção da Arena das Dunas, sede da Copa do Mundo em Natal. A defesa já informou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal reduz pena do senador Ivo Cassol e substitui prisão por multa e prestação de serviços à comunidade.
O senador Ivo Cassol havia sido condenado pelo plenário do Supremo em 2013 a 4 anos e 8 meses de prisão pelo crime de fraude a licitações, quando ele era prefeito de Rolim de Moura, em Rondônia. Nesta quinta-feira, os ministros decidiram substituir a pena de prisão por prestação de serviços à comunidade e multa de R$200 mil. Eu conheço dos embargos de declaração e os acolho em parte, para os fins de substituição, reduzir a pena do embargante a 4 anos de detenção em regime aberto, que substitui por uma pena restritiva de direitos, e aí dispõe sobre esta pena. Como 5 ministros votaram para manter a pena de prisão e 5 votaram pela substituição, prevaleceu o entendimento mais favorável ao réu. Em caso de ação penal, havendo empate, sem que haja possibilidade de solução do impasse por força de impedimento, o empate é favorável ao réu. Me parece que esse é um princípio geral de direito penal em caso de empate. Também nesta quinta-feira, o STF começou a julgar recursos em que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e outros acusados questionam desmembramento de denúncia por organização criminosa e obstrução de justiça. Os ministros começaram a analisar recursos contra a decisão do ministro Edson Fachin, que depois que a Câmara barrou o recebimento da denúncia contra o presidente Michel Temer, desmembrou o processo com relação a acusados que não têm prerrogativa de foro no Supremo. Entre eles, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o ex-assessor de Temer, Rocha Loures, e os executivos da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saldi. A grande maioria dos fatos narrados, objetos da inicial acusatória, teriam ocorrido supostamente em Brasília. É de se indagar, então, qual o porquê? Existe algum grau de predileção em mandar esses autos para a 13ª Vara Federal de Curitiba? A regra é o desmembramento, mas tem a exceção. Sua Excelência a Procuradora-Geral da República percebeu a exceção. Quando os fatos estão imbricamente ligados, umbilicalmente ligados, estes devem seguir juntos. Como tirar esses dois agravantes da competência do Supremo Tribunal Federal? Se nós não sabemos ainda sequer, presidente, qual vai ser a decisão desse plenário na PET 7003. Imagine o que é esse processo descer para Curitiba. O relator, ministro Edson Fachin, defendeu a decisão de desmembrar a denúncia. Não se verifica qualquer prejuízo no desdobramento dos autos em relação aos não detentores de foro por prerrogativa de função neste Supremo, sendo incorreto, com todas as vezes, afirmar que tal medida representaria a responsabilização indireta do presidente da República e dos ministros de Estado, em relação aos quais a denúncia se encontra suspensa por decisão da Câmara dos Deputados. Além disso, por conta da importância do tema, o plenário decidiu adiar o julgamento em que se discute se os delegados de polícia podem celebrar acordos de colaboração premiada até que o quórum esteja completo. Estavam ausentes, justificadamente, os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O julgamento dos recursos de Eduardo Cunha e de outros acusados será retomado na próxima terça-feira, em sessão extraordinária, 9 horas da manhã. E você vai ver a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Os direitos dos clientes ao comprar carro 0 quilômetro. A gente volta já já. Na sessão plenária do STF, o decano da Corte, ministro Celso de Mello, lembrou que hoje é comemorado o Dia Nacional do Ministério Público. O Ministério Público foi homenageado durante a sessão plenária desta quinta-feira. A atuação da instituição ganhou destaque no Dia Nacional do MP. O Ministério Público, todos o sabemos, representa o órgão especialmente incumbido pela própria Constituição de impedir que o abuso de poder, que a prepotência dos governantes, que o desrespeito às liberdades fundamentais, que a transgressão ao princípio da moralidade administrativa e que a ofensa aos postulados estruturadores do Estado Democrático de Direito culminem por gerar inadmissíveis retrocessos incompatíveis com o sopro vivificador transmitido pelo Espírito da República e
conciliável com a prática legítima do regime democrático. O Ministério Público tem um papel fundamental na luta pela democratização, na luta pela regularização de todos os direitos. Então, a OAB está, sem dúvida nenhuma, do lado do Ministério Público e, evidentemente, nos curvamos frente ao Supremo Tribunal para fazer uma homenagem a Vossa Excelência na pessoa de todo o Ministério Público do país. É com muita emoção e elevado espírito cívico que, em nome de todo o Ministério Público brasileiro, na condição de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, recebo as palavras que homenageiam o Ministério Público como função essencial à justiça, instituição essencial à justiça, que exerce uma função importante contra a corrupção, contra o crime e em favor dos direitos humanos neste país. E para comemorar a data, o Ministério Público Federal lançou o projeto MPF 30 Anos Cidadão, uma história de proteção aos direitos humanos. Resgatar a história do Ministério Público durante os quase 30 anos da Constituição Federal. Esse é um dos lemas do projeto MPF Cidadão 30 Anos, lançado hoje e que contou com a presença de 5 ex-procuradores gerais da República e da atual procuradora, Raquel Dodge. Hoje lançamos, no Dia Nacional do Ministério Público, o projeto MPF Cidadão, 30 anos, inaugurando as celebrações que culminarão no próximo ano com o lançamento, aqui na nossa casa, do novo Memorial do Ministério Público. Exatamente para que a gente mantenha o compromisso de ensinar-nos uns aos outros, de cada um de nós desenvolver os seus dons e de lembrarmos sempre que estamos a serviço da nação quando defendemos o regime democrático. Ao longo de 2018, serão desenvolvidas 36 ações que vão reforçar a memória institucional e de fortalecimento das áreas de atuação do MPF, como o combate ao crime e na defesa dos direitos humanos. Veículo 0 km com defeito, o que o consumidor deve fazer nesse caso? A troca do carro, a devolução do dinheiro? O Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo para a solução do problema. A escolha pelo carro zero foi justamente para não ter que se preocupar com defeitos. Mas não foi isso que aconteceu com Júlia. Ela conta que assim que saiu da concessionária, o automóvel já apresentou problemas no motor e no computador de bordo. O carro começou a perder potência, a morrer, e aí aparece uma mensagem na tela e um minutinho depois dessa mensagem ele começa a pipocar e morre. Estava aqui descendo a DF-150, que é uma via rápida, e o carro morreu no meio da pista. Eu tinha um caminhão, a sorte foi que o caminhão conseguiu puxar para o lado e não tinha nenhum carro do lado, ele conseguiu desviar, mas meu carro morreu ali na pista. Depois do susto, ela reclamou na concessionária. A ordem de serviço comprova que o carro passou por ajustes, mas o problema não foi resolvido, segundo Júlia. E agora ela percebeu ainda mais defeitos no ar-condicionado e ar quente. Com tantos transtornos, a jornalista não quer mais o carro. Eu não quero mais esse carro, então a gente vai fazer meu direito de consumidor valer. Se eles não entrarem em acordo, a gente vai entrar com uma liminar para que se faça cumprir a lei. Casos como o de Júlia são mais comuns do que se imagina. Recentemente, em São Paulo, a Justiça condenou uma concessionária a pagar indenização de R$2.000 por danos morais e devolver o dinheiro pago por um carro novo a um cliente. Segundo a ação, o veículo apresentou defeitos 8 meses após a compra e não foi consertado no prazo de 30 dias estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Esta advogada explica que, nesses casos, a legislação brasileira permite que o consumidor escolha se quer o dinheiro de volta ou outro carro novo. Com a defesa do consumidor, no artigo 18, ele é muito claro com relação a isso. O fornecedor ele tem 30 dias para resolver o problema. Se ele não resolveu nesse prazo de 30 dias, o consumidor vai escolher o que ele quer. Se ele quer rescindir o contrato e ter o dinheiro de volta, né, corrigido monetariamente, se ele quer outro bem, sem nenhum problema, ou se ele aceita um desconto no valor do preço. Mas sempre o consumidor é que vai decidir isso. A regra também vale para veículos financiados. Financiamento, ele é um acessório do contrato de compra e venda. Se o contrato de compra e venda foi reincidido, então também o contrato de financiamento é reincidido, porque ele acompanha o principal. Então, mas o consumidor é quem vai escolher isso.
A concessionária do grupo Smaf, onde a consumidora comprou o carro, informou por nota que realizou apenas um atendimento de reparo no carro e que a reclamação foi prontamente resolvida. Que a cliente voltou ao estabelecimento exigindo a restituição do valor pago pelo produto. A concessionária ofereceu avaliação do novo problema, já que este é o procedimento de rotina da empresa, mas a consumidora negou o atendimento. Embrapa e Sindicato dos Trabalhadores não chegam a acordo sobre reajuste salarial. A proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho chegou a ser aceita pelos trabalhadores, mas foi rejeitada na homologação. O motivo foi uma divergência na interpretação da cláusula que definia o pagamento de insalubridade aos trabalhadores. Caberá agora à seção especializada em dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho definir o valor do reajuste e dos benefícios a serem concedidos. O julgamento ainda não tem data para ocorrer. O ex-prefeito de São Caetano de Odivelas, no Pará, terá que devolver R$ 640 mil aos cofres públicos. Ele foi condenado pela Justiça Federal por não prestar contas de recursos de um convênio que deveria viabilizar ações de apoio ao controle da qualidade da água. A sentença determinou ainda a suspensão dos direitos políticos por 7 anos, pagamento de multa no valor de R$ 300 mil e a proibição de contratar com o poder público por 5 anos. O ex-prefeito chegou a alegar que não houve desvio de recursos públicos porque os filtros foram comprados, ficando pendente apenas a entrega. O juiz destacou que os filtros adquiridos na ocasião foram guardados em uma propriedade do ex-prefeito, o que demonstra conduta voltada ao desvio de bens do município. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Caixa Econômica é condenada por informar equivocadamente que cliente tinha ganhado o prêmio na loteria. A gente volta em instantes. Vítimas de notícias falsas em Minas Gerais vão ser indenizadas por empresas de comunicação. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. Os proprietários de uma casa lotérica de Juiz de Fora, Minas Gerais, entraram na justiça por conta da publicação de reportagens que diziam que eles teriam planejado um assalto forjado para receber o dinheiro do seguro. Os veículos noticiaram que o dono do estabelecimento havia perdido a concessão da Caixa Econômica Federal depois de confirmada a fraude. No entanto, ficou demonstrado no processo que os empresários foram vítimas de extorsão por parte do policial militar que atendeu a um chamado por causa de assalto. Como não cederam às ameaças do policial, o sócio da lotérica foi levado para a delegacia e acusado de comunicação falsa de assalto. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou as empresas de comunicação a indenizarem R$ 4 mil apenas um dos donos por considerar que a sócia não teria sido lesada. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi mudou a decisão. Ela reconheceu a legitimidade da empresária para pedir a indenização e ressaltou que a sócia também sofreu os danos causados pelo material veiculado. A ministra ainda considerou o valor estipulado pelo Tribunal Mineiro abaixo do razoável e aumentou a condenação para R$ 20 mil a cada um dos sócios da lotérica. Apostar na loteria, conferir os números e constatar que é o ganhador do prêmio, motivo de sobra para comemorar, não é mesmo? O problema é descobrir, na hora de buscar o dinheiro, que houve um erro de informação da Caixa Econômica Federal e que o valor a ser resgatado não passa de R$ 30. Jogo feito, sorte lançada. Para milhares de brasileiros, a esperança de ficar milionário vem daí, da loteria. Quem já ganhou alguma coisa, então, sempre marca novos números para ver se leva um prêmio maior. Ganhei 5 vezes já na quadra. Qual o valor? R$ 1.000, 1.100, 800, 700. Uma vez ganhei 57 mil cruzados, em 87. E outra vez peguei uma quina e outra vez peguei uma quadra. E quem não ganhou ainda, claro, tem esperança. E continua sonhando em como gastaria o valor do prêmio. Eu ia pegar a minha família todinha lá do Piauí, todas as pessoas que estão lá e em outro estado, melhorar a vida deles e garantir a minha e a minha família também. Fazenda e o resto comprar imóvel e alugar. Pois
Pois é, planos que foram por água abaixo, no caso de um homem em Minas Gerais. Ele acertou a quadra na dupla cena. Ao retirar o resultado do sorteio na lotérica, constatou que havia apenas um premiado e ele receberia mais de R$110 mil. A informação foi confirmada por outras 2 lotéricas. Ao saber da quantia elevada, ele foi comemorar com a família e com os amigos. Mas depois veio a decepção. Quando foi à Caixa Econômica sacar o dinheiro, descobriu que, na realidade, o prêmio era de pouco mais de R$30. A própria instituição informou que houve erro de sua parte ao prestar informação sobre os vencedores do sorteio por causa de mudanças nas regras do concurso. Indignado, o ganhador entrou com uma ação na Justiça. A 6ª turma do TRF da Primeira Região condenou a Caixa a pagar indenização por danos materiais no valor de R$110 mil, o correspondente ao que seria o prêmio pelos gastos com a festa de comemoração e pelo que o homem precisou pagar pelo tratamento psicológico a que se submeteu. Além disso, houve condenação por danos morais na quantia de R$20 mil. Este advogado explica que as informações passadas pelo fornecedor precisam ser verdadeiras. O Código de Defesa do Consumidor, ele garante uma dupla segurança para o consumidor. Primeiro, é a certeza e a qualidade nas informações que são prestadas. Então, o fornecedor, ao prestar informações, ele se vincula a essas informações. E um outro pilar é o pilar do direito ao recebimento integral das indenizações. O relator do caso, o desembargador federal Girair Aram Meguerian, entendeu que o autor foi vítima de falha no serviço prestado pela Caixa e a loteria não pode ser excluída dessa responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor. O erro foi comprovado nos autos e admitido pela própria instituição na contestação. Enquanto isso, as apostas continuam. Acabei de ganhar. Quanto? R$940. E aí, ajuda bastante? Ô, meu Natal, né? Garantido. Por meio de nota, a Caixa Econômica informou que vai recorrer da decisão por entender que foi cuidadosa em corrigir a informação e que o autor não ganhou o prêmio de mais de R$110 mil. Portanto, não seria correto receber o mesmo valor sem ter acertado os números vencedores no concurso. O programa Link CNJ de hoje vai falar das salas especiais para depoimentos de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência. 23 tribunais de justiça já instalaram essas salas. O do Rio Grande do Sul foi o pioneiro. Você vai ver também: Exército começa a destruir armas e munições que estão sob guarda judicial. O programa traz ainda as notícias do Conselho Nacional de Justiça e de tribunais pelos estados. O Link CNJ vai ao ar logo mais às 9h30 da noite. Não perca. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.